Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. E se sentar, por favor. Bem, caríssimos, eu gostaria de falar hoje a respeito de modos de viver que trabalham ativamente por uma vida infeliz. Com frequência, aqui e ali, nós falamos das tempestades interiores das almas, dos pensamentos individuais que perturbam a vida interior, que bloqueiam a doação total da nossa vida, do nosso coração para Deus, pensamentos que boicotam o nosso progresso, o crescimento da vida de Deus em nós, as armadilhas interiores que nós criamos e vamos aninhando em nós e que nos fazem cair em desculpas para não vermos o mal que tem tal e tal apego que nós temos. E os anos de sacerdócio vão nos fazendo ver que muitas vezes o progresso na vida espiritual, que tem como consequência uma vida mais e mais feliz, não vem muitas vezes da falta de conhecimento da doutrina numa pessoa. Ela sabe a doutrina católica, pelo menos o suficiente, pode não ser um conhecimento extraordinário, um conhecimento muito profundo, muito detalhado, mas é largamente suficiente para ela se santificar. Mas a falta de progresso vem de uma mente mais ou menos complicada e enrolada em modos errados de ver as coisas. Armadilhas mentais que a própria pessoa foi tecendo ou deixou que elas fossem tecidas dentro dela pelo demônio, bem como diz Santo Inácio, nas regras do discernimento dos espíritos, na segunda regra são os falsos raciocínios. Um labirinto mental dentro dela, onde ela aprendeu uma espécie de minotauro, vocês conhecem esse monstro devorador, que a cada ano devorava jovens que eram enviados de propósito para esse labirinto, para esse monstro devorá-los. Bem, a pessoa tem uma espécie de minotauro dentro dela, a cabeça dela é um labirinto, e ela vai sacrificando com o coração toda vez apertado as coisas boas que ela tem, para que elas sejam devoradas, e isso faz ela sofrer na vida. E não é só um fato penoso, não é só aquela dificuldade da vida, mas é uma vida com dor, é uma vida infeliz. E bem, isso aqui é muito importante. Eu me lembro até hoje, era uma conversa no gramado, no jardim do fundo do seminário. Eu estava no primeiro ano do seminário, ainda sem batina, não tinha recebido a batina. E entre alguns seminaristas e padres falávamos a respeito de um padre, de um certo lugar, não sei qual é, lógico, que a vida depois de anos, um padre exemplar, um padre que tinha fama de fazer as coisas direito, um padre que havia abandonado o lugar onde ele era padre e tinha ido embora. E eu, ainda com a cabeça de 22 anos de idade, num momento de impulso passional, não muito, mas como não seria hoje, falei assim: mas padre, não entendo como é que alguém pode fazer isso. E ele disse assim: Luiz, quando você estudar a ética de Aristóteles, você verá que o ser humano não foi feito para ser infeliz. E se ele é infeliz, cedo ou tarde ele quebra. Bem, o fato é que há pessoas para as quais você pode falar tudo o que há de mais extraordinário do que Jesus Cristo já falou. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Vosso Pai Celeste sabe do que precisais, não há um fio de cabelo que caia da vossa cabeça, sem a permissão dele. Olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, nem Salomão se vestiu como eles em toda a sua glória. Você pode falar essas verdades para essas pessoas, as verdades mais libertadoras que já saíram da boca de Jesus Cristo, e a pessoa simplesmente permanece um paralítico espiritual. São as verdades mais consoladoras que já vieram de Deus, né, que por si mesmas têm o poder de reerguer as almas mais derrotadas. E quando a pessoa as ouve, essas verdades produzem nela um efeito diametralmente oposto ao que Jesus Cristo mesmo quis que causasse nelas quando elas ouvissem essas coisas. Quando essas pessoas ouvem: vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, não vos preocupeis com o dia de amanhã, não há um fio de cabelo da vossa cabeça que cai sem a permissão de Deus, olhai os lírios do campo, não vos preocupeis com o que haveis de comer amanhã, ou vestir, são os pagãos que pensam nessas coisas. Qualquer alma deveria ser invadida por uma força que vem do alto, que a consolasse, que a tranquilizasse, que a enchesse de esperança. A pessoa deveria ser invadida por um sustento sobre-humano, uma luz nova que a iluminasse e falasse dentro dela que é isso, é para isso que eu existo,
então isso é a vida humana, então é isso que Deus quer em mim, né? E as verdades de Deus começarem a iluminar ela, as pessoas que vivem ao redor dela, que passam por ela, e fazer a pessoa cair em si de que ela existe para refletir Deus, de que Deus tem os olhos constantemente sobre ela, Deus cuida dela, que Ele queima de amor por ela o tempo inteiro, né? É isso que vai fazer São Francisco Xavier largar a carreira dele para a China e para o Japão e batizar 1 milhão de pessoas e morrer abandonado numa praia, né? Porque ele vai ver que toda a vida dele, que ele buscava antes, era insignificante, completamente sem sentido. E de que adiantava, essa foi a frase que o converteu, mais uma frase que saiu da boca de Jesus Cristo, de que adiantaria ter o mundo inteiro se ele viesse a perder a sua alma. E aí ele caiu em si. Eu estou jogando a minha vida fora. Bem, isso não precisa acontecer com você exatamente desse jeito, né? Mas que pelo menos aconteça alguma transformação equivalente. Que a pessoa caia em si, que ela agora iluminada, que ela se lance em Deus, que ela compreenda que agora ela deve resplandecer Deus para as pessoas em torno dela, que a casa dela agora deve ser iluminada por uma nova luz e que ela deve refletir Deus em torno dela. É isso que Jesus Cristo, era dito de Jesus Cristo quando ele terminou de fazer o Sermão da Montanha. São Mateus fala, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirava da sua doutrina. Mas não é isso que acontece. Essas luzes que vêm de Deus, saem da boca de Deus em pessoa. De onde mais dá para tirar alguma coisa mais elevada do que as coisas que Deus disse pessoalmente? De onde dá para tirar algo superior às coisas que Ele falou? Não existe de onde tirar algo mais elevado do que elas. Essas luzes que vêm de Deus, quando entram na pessoa, são reduzidas a pó. Elas entram na pessoa e encontram ideias do tipo: mas eu acho que isso vale para todo mundo menos para mim. Então Deus parece que não se preocupa comigo, porque minha vida nunca melhora. Eu acho que eu não tenho jeito mesmo, que eu nunca vou melhorar, que Deus falou essas coisas para as outras pessoas, mas não para mim, etc. E bem, depois de mais de 10 anos de padre, eu sempre perguntei, sempre vi essas coisas, né? O que acontece com essa pessoa? Como é possível que ela seja como um buraco negro, onde a luz chega perto, a luz entra ali, e não é qualquer luz, é uma luz, estamos falando de uma iluminação que vem de Deus, saiu da boca de Deus, e essa luz entra ali e desaparece. E tudo permanece escuro. E é muito impressionante, porque essa luz que sai de Deus, que é uma luz medicinal, é uma luz que cura, uma luz que dissipa as trevas em que a pessoa está, uma luz que de uma hora para outra faz a pessoa cair nela mesma, a luz que fez o filho pródigo voltar para casa, a luz que fez São Francisco Xavier ir até o Japão, a luz que fez São Francisco de Assis jogar fora o dinheiro que o pai tinha. E essa luz depois chega na pessoa, ninguém mais sabe onde foi parar. Entra na pessoa e desaparece. Bem, durante todo tanto tempo, lógico, refletindo nessas coisas, eu me lembrei também, está no Sermão da Montanha, Jesus Cristo falando: onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Vamos falar sobre isso. Você vai explicar por que as pessoas têm trevas tão espessas. A lâmpada do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus Cristo está falando, está comparando a nossa vida espiritual com os olhos que trazem luz de fora e que como que iluminam nosso corpo. Se, portanto, e agora ele está falando da nossa alma, passando dessa comparação material para uma conclusão espiritual. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, ou seja, o modo como você ilumina as coisas da sua vida, você acha que são luz, mas são trevas, são crenças erradas, são falsos raciocínios, diria Santo Inácio na regra para o discernimento dos espíritos, né? Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Isso aqui explica como pode que a luz que sai de Deus, a doutrina celeste que o mundo inteiro sempre esperou que Deus revelasse para nós, entre nessa pessoa e acontece como num buraco negro, essa luz desaparece. Quão grandes são essas trevas? E o nosso coração, Jesus está querendo dizer que o nosso coração, ele fala nessa parte do Sermão da Montanha sobre dinheiro, sobre bens desse mundo. O nosso coração, ou seja, o amor que nós colocamos em alguma coisa, é o olho da nossa alma. Se ele é simples, se ele não fica dividido entre Deus e o mundo, se o nosso amor
é focado em Deus, guardem essa expressão, focado em Deus. Se nosso coração não tem mais apegos, se Deus é o nosso único foco, se Ele é o nosso interesse, então nossa vida será cheia de luz. Mas se o nosso coração tiver apegos, a luz de Deus entrará em nós e desaparecerá, e serão grandes as nossas trevas. Pois bem, há muitos modos de manter apegos a certas coisas em nós. Apegos não só a coisas, mas a ideias que nós temos. Apegos à visão das coisas. Apegos a modo de lidar com as coisas. E que corroem em nós nossa vida feliz. E que constroem em nós uma vida infeliz. E eu gostaria de falar um pouco dessas coisas aqui agora. Lógico, atenção, o problema aqui não é a de ter uma vida feliz nesse mundo. Não é isso que nós queremos finalmente. Queremos uma vida eterna, sabemos que a felicidade perfeita não é possível nessa vida. Se você buscar a felicidade feliz aqui, vida feliz aqui nesse mundo, você será mais um frustrado. Nosso fim último não está aqui, nesse mundo, está em Deus. A questão está em fazer dessa vida aqui um facilitador de oração, um facilitador de virtudes, um facilitador do cumprimento da vontade de Deus. De tirarmos dessa vida aqui facilitadores de pecados. E é isso aqui que eu chamo de vida feliz. Porque de fato, uma vida que é uma vida de oração, uma vida virtuosa, uma vida onde a vontade de Deus é feita, essa vida é uma vida feliz. Pois bem, a primeira coisa então é que há pessoas que simplesmente sempre veem o que há de negativo. Uma pessoa que está sempre vendo o que está errado. Isso é muito comum no meio tradicionalista, porque, bem, alegadamente se procura defender a doutrina católica dos muitos erros e verdadeiras heresias que temos todo dia, hoje em dia, constantemente. E sabemos que, de fato, um médico faz isso, ele busca o que tem de problema no paciente. Ele não se contenta em ter um olhar otimista sobre o paciente. Se fosse assim, o paciente voltaria para casa sem tratamento para o seu câncer. Isso é verdade. Mas esse olhar sobre os problemas de hoje em dia deve ser compreendido de maneira correta e feito corretamente. Porque se isso for feito de maneira errada, porque foi compreendido de modo errado, isso causará problemas para mim, problemas na minha vida espiritual. Porque se eu estou focado no que é errado, isso significa que eu preciso ter uma imagem na mente do que é errado, para procurar os erros. E sabemos que é a partir de imagens que temos na nossa mente que surgem paixões, afetos, sentimentos. E nesse caso, surgem paixões de ódio, de raiva. Isso é muito comum entre tradicionalistas. Desejo por vingança, tristeza. Porque se foca constantemente o que está errado na igreja, o que está errado na família deles, nas suas crianças, nos seus pais. Isso causa constantemente paixões de tristeza, de raiva, de desespero. E fazendo assim, se a pessoa não consegue conceber essas imagens, ou melhor, imaginá-las, de maneira adequada, ela se habitua a mover em si mesma com mais facilidade, a cada vez que ela traz essas imagens na mente. Ela se habitua a mover com mais facilidade paixões de raiva, de tristeza, de desespero. Então você se dispõe a tê-las cada vez mais facilmente, por causas cada vez menores. Bem, é basicamente o que é a depressão. A pessoa simplesmente fica focada no que é negativo o tempo todo. E a pessoa vai habituando sua psicologia pessoal a associar coisas negativas sobre essa, sobre aquela pessoa, sobre a família dela, sobre a capela, sobre a escola, sobre o trabalho dela. E surge constantemente e cada vez mais, com mais e mais facilidade, paixões de raiva, tristeza, desespero, desejo de revanche, de vingança. E às vezes são coisas que ocorreram já faz anos no passado, mas que foram sendo relembradas todos os dias. E com isso a pessoa se habituou a disparar com mais e mais facilidade, com coisas pequenas, paixões negativas. Isso se torna uma coisa habitual, né? Nós também somos capazes de habituar não só nossas paixões, mas também nossa inteligência a fazer certos juízos, quer dizer, certas avaliações em relação a coisas mais específicas. Nós vamos enraizando em nós certas crenças, nos adestrando
a julgar, a avaliar de um certo modo as coisas. E isso vai treinando, vai adestrando nossa inteligência, de modo que julgar as coisas de um certo modo se torna em nós algo habitual. E como a nossa vontade segue a avaliação que nós fazemos a respeito das coisas, e nossa vontade é cega, ela não se move sozinha, ela depende de um juízo da inteligência para agir. Nossa vontade começa a sofrer, porque percebe da nossa inteligência, por causa dos juízos negativos que ela faz sobre as coisas, que minha família, meus filhos, meus pais, meu trabalho, minha escola, minha capela, minha paróquia, está longe de ser aquilo que eu quero, com a minha vontade. E ela vê essas coisas então e julga elas em oposição apenas. E daí vem juízos como minha família me faz mal, meu trabalho me faz mal. Não, é você que se faz mal. Isso significa que você está dando mais atenção para um problema do que de fato aquilo é um problema. O que há de errado na sua família, no seu trabalho, na política do país, na igreja. Todos nós conhecemos na vida casos de famílias onde o pai ou a mãe eram ou são extremamente duros com os filhos, porque assim ajudariam na perfeição dos filhos. Isso aqui é totalmente absurdo. É um erro no qual é muito fácil cair. Devemos nos examinar constantemente a respeito disso. Não devemos imaginar que nós não podemos cair nisso, mas o fato é que isso aqui é totalmente absurdo e errado, porque nós não podemos dar o que nós não temos. Isso aqui é um princípio fundamental. Se você não é perfeito, não fará sua família ser perfeita, não fará a política ser perfeita, não fará sua capela, sua paróquia, sua escola, seu trabalho serem perfeitos. É necessário aceitar o fato de que você não tem mesmo a capacidade de se tornar perfeito, que ninguém dá para si mesmo o que não tem. Isso quer dizer concretamente que é necessário se desabituar, se adestrar novamente, para deixar de ver os problemas na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua escola, na igreja, na capela, na política, mais do que eles merecem de atenção, a começar a se habituar, a se adestrar, a pensar: eu preciso crescer em perfeição. Esse deve ser o nosso foco. Colocar o foco em Deus significa: eu preciso crescer em perfeição. E esse deve ser o nosso foco. E não tenho como me dar perfeição. Ninguém pode dar para si mesmo o que não tem. Ninguém pode dar para os outros o que não tem. Ninguém pode fazer com que o lugar seja o que aquelas pessoas não são. Eu não tenho como me dar mais perfeição, então ela deve vir de Deus. Devo pedi-la constantemente a Deus. Colocar constantemente meu foco e me tornar cada vez mais e mais santo. No inferno todos pensam negativamente o tempo todo. Enquanto que no céu, mesmo quando eles veem coisas ruins que estão acontecendo aqui, existe alegria. Eles pensam no mal, no céu, só o que é necessário. Na medida em que é necessário buscar o bem, na medida em que aquilo buscará alguma glória para Deus. E assim devemos fazer também aqui neste mundo, fazer seus deveres e rezar. Olhar para as dificuldades da vida, da minha família, do meu trabalho, o ambiente em que eu vivo, os meus colegas, as pessoas com quem eu convivo, o tanto quanto é necessário para fazer o que eu devo fazer e buscar o bem, crescer em perfeição, buscar os interesses de Deus. O fato é que quando pensamos com frequência nos problemas de alguém ou de algum lugar, da nossa família, do nosso trabalho, o que acontece é que passamos a não saber mais a verdade sobre aquilo. Nós começamos a adquirir um viés de visão das coisas. Por exemplo, pessoas que estão constantemente pensando nos problemas atuais do papado, eles acabam não vendo mais a verdade sobre os limites já claramente estabelecidos pelo Vaticano I a respeito da infalibilidade papal. Já não veem mais a verdade a respeito da infalibilidade papal. Eles não pensam mais, ok, bem, o Papa não pode errar em tal e tal assunto, sob tal e tal condições, já muito bem estabelecidas. Então, ok, sei o que pensar sobre isso que aconteceu, isso que foi feito, isso que foi dito, ainda que aconteça com frequência, baseado na doutrina já claramente definida num concílio ecumênico infalível. A verdade de São Tomás está em avaliar uma coisa não maior do que ela é, não menor do que ela é, mas como ela é. E se habituando a ser negativo,
você se baseia no defeito e não apreende, de fato, a verdade exata sobre algo ou sobre uma situação. Isso é verdade para muita coisa, verdade para a nossa política, verdade para a nossa igreja, mas também é verdade para nós aqui, no nosso mundo tradicionalista, no que diz respeito à nossa vida interior. Se você está sempre olhando para os seus defeitos, mesmo dos outros também, você nunca se tornará perfeito. Como eu disse, adquirirá um viés, suas paixões sairão do controle. Pessoas escrupulosas, por exemplo, olham para os seus defeitos, para os seus pecados, dando mais importância a eles do que de fato eles são. Você não é tão importante assim, inclusive no que diz respeito aos seus defeitos, aos seus pecados. Eles não têm o peso que você imagina, eles não têm as consequências que você acha que eles têm. Você, na verdade, está constantemente pensando em si mesmo e supervalorizando a você mesmo, inclusive no mal que você comete. Os seus males não são tão grandes assim, porque você não é tão importante assim. Comece a focar em Deus, você está perdendo o seu foco. Os demônios têm um princípio, já falamos isso várias vezes: qualquer coisa, menos Deus. Qualquer coisa, menos Deus. Uma das razões pelas quais vemos tão pouco progresso no mundo tradicionalista quanto à santidade é porque, com frequência, se está constantemente olhando para os problemas e se perde o foco em se santificar, de focar em Deus finalmente. É Deus quem finalmente cuida de nós, que nos cura, que nos reforma. Nossos defeitos, eles são tão profundos, eles são tão enraizados, que se Deus não os trata pela sua graça, jamais iremos nos corrigir. Entregar-se a Deus, render-se a Deus para que Ele corrija os nossos problemas, esse deve ser o nosso foco. Você nunca será capaz de desenraizá-los. Não só porque você tem defeitos, mas as forças humanas, na natureza humana, são incapazes de conseguir qualquer progresso sobrenatural. Ninguém dá para si mesmo o que não tem. Você não é perfeito, não irá se dar perfeição. É Deus que fará isso. Pare também de ser sem misericórdia para consigo mesmo. Sei que Deus me perdoou, mas eu não irei me perdoar jamais a respeito disso que eu fiz. E a pessoa vai se tornando cada vez mais dura e mais amarga com o passar do tempo. Faça penitência, mas é impossível pagar toda a dívida que nós temos com Deus. Foi Jesus Cristo quem fez isso. Temos que fazer penitência, mas existem indulgências que suprem o que não podemos fazer. Quitar nossa dívida com Deus, isso é feito de maneira plena com os méritos de Jesus Cristo, que são dados por nós nas indulgências. Devemos ser caridosos também com as pessoas com quem convivemos, serenos com os seus defeitos. Devemos lidar com os defeitos das pessoas com quem convivemos, vendo esses defeitos e as dificuldades que há na nossa família, dos nossos filhos, nosso cônjuge, nosso trabalho, nossa capela, nossa escola, nossos padres. O tanto quanto é necessário lidar com essas coisas, mas não perder o foco em Deus. Qualquer coisa, menos Deus. E, portanto, a pessoa começa a focar nos defeitos dos outros e, de nossa religião, eu falo isso entre aspas, é uma figura de linguagem, para despertar um pouco o raciocínio. Nossa religião tem um problema. Nossa religião dá excelentes argumentos sobrenaturais, os mais elevados possíveis, para fazer um monte de bobagem. Depois de muito rezar, depois de muita oração, depois de pedir as luzes do Espírito Santo, eu decidi fazer bobagem. Tá bom. Não, devemos nós procurar focar em Deus, não ficar buscando argumentos para dar mais atenção aos defeitos dos outros do que esses defeitos merecem, nem aos nossos defeitos. O Padre Faber tem uma expressão que esse sermão buscou esclarecer um pouco, consiste em dizer que a nossa vida espiritual, em grande parte, deve ser feita prestando atenção em nós, sem dar muita atenção para nós mesmos. Ver o que nós somos, ver os defeitos que nós temos, onde estão nossos problemas, sem ficar olhando muito para isso, mas olhar para Deus. Como alguém que está constantemente andando, olhando para frente, de vez em quando ele olha um pouco para ele, para ver como é que as coisas estão, depois isso aqui é questão de instantes, ele continua olhando para frente. O segundo problema que torna a vida infeliz consiste em se considerar juiz da religião católica a partir de suas disposições pessoais. E aqui consiste também num desdobramento de olhar-se demais para si mesmo. Vejam, em todas as religiões falsas,
o que se vê de maneira predominante, habitual, talvez única até, de maneira soberana, é de que as pessoas fazem o que é pedido. Conheci pessoas que foram para o Japão. Meu pai foi para o Japão umas 2 vezes para trabalho, né? E ia lá visitar um templo ou outro budista para saber como é que é. Isso é permitido fazer. Os teólogos moralistas dizem que podem estar num templo pagão para visitar, contanto que não haja escândalo. Isso é difícil acontecer. E todos tiravam os sapatos para entrar no templo budista. Todos. Ninguém entrava com roupa apertada, roupa justa, roupa decotada. Todo mundo colocava uma espécie de saia, se estava de calça, que era distribuída na entrada. Mesquitas idem. Os homens cobrem a cabeça, homem para lá, mulher para cá, tira o sapato, cobre a cabeça, etc. Ninguém abre um ai. Ninguém fala um ai. Ninguém abre a boca para falar um ai. Ah, mas tem que tirar o sapato mesmo? Ah, mas eu não quero tirar o sapato. Ah, mas por que eu não posso entrar de calça? Eu estou bem assim. Qual o problema? Ah, mas tem que pôr isso em cima dos ombros? Ah, gente, que exagero. Avaliação da religião por disposições pessoais. Afinal das contas, você olha demais para você mesmo. Isso aqui não acontece de maneira geral e é quase predominante nas outras religiões. Entretanto, por diversas razões que não vamos tratar aqui hoje, isso aqui invadiu a nossa religião. Faz décadas. Talvez podemos remontar isso a mais de 200 anos. A nossa religião sofre o ataque da praga do subjetivismo pessoal, que é fruto de olhar-se demais para si mesmo. Lembre-se da pergunta que Nossa Senhora fez para o anjo na Anunciação: como é que isso será feito? E o anjo explicou para ele, o anjo ficou satisfeito com a resposta dela. E o mesmo anjo, em circunstâncias muito semelhantes, pouco tempo antes, 6 meses antes, fala com São Zacarias, as mesmas coisas praticamente tinham falado para ela: Deus ouviu sua oração, sua esposa vai ficar grávida, ela não podia ficar grávida, e seu filho será uma bênção para as pessoas, e ele se chamará João, e Deus escolheu o nome pessoalmente para ele, etc. Bastante semelhante com tudo que aconteceu com Jesus Cristo. E o que São Zacarias faz? São Zacarias era muito bom, hein? Como é que eu vou saber disso? Ele olhava para ele, e o anjo não gostou nem um pouco dessa resposta, e o puniu: você ficará sem falar até segunda ordem. São Zacarias olhava para ele: mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Nossa Senhora não coloca um eu na boca? Como é que isso acontecerá? Ela tem a visão totalmente objetiva das coisas. Pois bem, nossa religião desceu do céu, não saiu da reflexão de ninguém. Entretanto, hoje em dia ela padece a praga do subjetivismo pessoal. Ah, mas tem que pôr véu mesmo? Ah, mas tem que seguir o que está aqui nessa plaquinha? Ah, mas por que tem que sentar desse lado e não posso sentar onde eu quero? Ah, mas por que namorado tem que sentar separado? Por que eu não posso sentar junto com meu namorado? Ah, mas por que eu tenho que comungar assim? Ah, não, mas eu ainda não estou preparado para isso. Ah, eu ainda não entendo por que isso tem que ser feito. Você olha demais para você? Isso aqui é a raiz da sua infelicidade. A vida infeliz sai daqui. A vida infeliz sai daqui. Isso causa muita angústia nas pessoas, muita raiva, muita tristeza, muita confusão. Elas olham para elas mesmas. Nossa religião vem de Deus. Ela é objetiva, ela desceu do céu. Ela não é alvo de avaliações pessoais. E tudo isso consiste no esforço do inferno, que aproveita nossas brechas, para perder o foco de olhar para Deus. Qualquer coisa, menos Deus. E o nosso foco, quando nós percebemos essas coisas, deve ser: espera lá, eu estou perdendo o meu foco. Eu devo olhar para Deus, devo me preocupar com o que Deus quer de mim. Isso aqui é a vida feliz. A vida feliz consiste nisso: esquecer-se a si mesmo, focar em Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. Olha, eu realmente fiz aqui um tratadinho de exposição do que é a vida feliz. Fazer a vontade de Deus acontecer em nós. Esqueça de você. Como é que eu vou entender isso? Mas eu não estou de acordo com isso. Mas eu ainda não estou preparado para isso. Eu ainda não vejo as coisas assim. Esqueça isso. Isso aqui é a raiz da nossa infelicidade. Faça as coisas como Deus pede. Você verá que funciona. Você verá o seu progresso espiritual mais rápido do que você imagina. E você será feliz.
Porque a felicidade bem consiste em, como disse São Tomás, finalmente, fazer algo bem feito. Isso deixa a gente satisfeito, feliz. Uma vida em que fazemos as coisas bem feitas. E as coisas são bem feitas quando fazemos como Deus as pede de nós. Porque Deus não se engana nem me engana. E é por isso que São Paulo fala, o justo vive da fé. A partir da fé, a partir do que Deus diz para ele. E faz dessas coisas a origem da vida dele. Do modo como ele leva a vida. Esqueça a sua opinião pessoal. Esqueça a sua avaliação pessoal sobre como a religião deve ser feita. Foco em Deus. Esqueça a si mesmo. Não perca o seu foco e você será feliz. Lembre-se disso. A felicidade consiste em fazer a vontade de Deus, levar uma vida de virtude, de oração, fazendo a vontade de Deus, esquecer-se de si mesmo, foco em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.